esse aqui é o exemplo 4, escoamento totalmente turbulento com transferência de massa. Então, ó, só para aqui tá a figura, tá bom? Tem uma película de água aqui, ele é totalmente turbulento, tá? Tem uma temperatura TS aqui e uma densidade aqui do componente A, que no caso é da água na condição de saturação. Tem uma corrente livre aqui com uma velocidade, com uma determinada temperatura e com uma determinada densidade. Então, ó, vou ler o problema, vamos tentar entender. Ó, há um escoamento de ar a uma velocidade de corrente livre, V infinito, de 15 metros por segundo, e a uma temperatura de corrente livre, T infinito, de 300 Kelvin sobre o lado superior de uma placa plana, de comprimento L igual a 1,2 metros e largura B igual a 2 metros. E a temperatura da placa TS é igual a 300 Kelvin. O escoamento ocorre em regime permanente, há uma perturbação no início da placa, em x igual a zero, que torna o regime de escoamento totalmente turbulento. E há uma película de água sobre a superfície da placa. Na corrente livre, a umidade relativa do ar vale 30%, o valor do coeficiente de fusão binário DAB vale 0,26 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. Então, ó, duas coisas importantes, tá? Acho que duas, se eu não me engano. A temperatura da placa e a temperatura da corrente livre é a mesma. Não tem transferência de calor, tá? Agora, o que nós temos? Nós temos uma película de água cuja umidade relativa é de 100%. Ela está saturada. Tá? Estar saturada ou umidade relativa de 100% é a mesma coisa. Tá? E agora, só que o ar ele não está seco. Ele tem umidade. Ele tem uma umidade relativa de 30%. Tá? Então, o que vai garantir que vai ocorrer transferência de massa? Nessa transferência de massa, vai ter uma camada limite de concentração. Esqueci de colocar aqui o ΔC, tá? É o ΔC que existe aqui, tá? Existe também, é claro, a camada limite de velocidade. Existe a camada limite de velocidade e de concentração, tá? Mas eu não pedi, acho que eu não pedi para calcular a espessura da camada limite, tá bom? Eu acho que não me lembro mais. Então, o que vai fazer transferência de massa é essa diferença de concentração, tá? Essa diferença de densidade da película de água para o ar que está úmido, tá bom? Então, o componente A é a água, o componente B é o ar. Então, esse de fusão binária é a difusão binária de água em ar. Tá? De água em ar. Então, o A é a água e o B é o ar. Então, esses valores são tabelados, ok? Esse DAB. Então, nós temos a propriedade do ar a 300 Kelvin, tá? Que é uma só. Temos aí a densidade, 1,1614 km3. Viscosidade cinemática de 15,89 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Condutividade térmica de 0,0263 watts por metro Kelvin. Número de Prandtl 0,7068. Tá? Propriedades da água na condição de vapor saturado a 300 Kelvin. Tá? A densidade de saturação é de 0,02556 kg por metro cúbico. E a pressão de saturação vale 3,531 kPa. Então, uma coisa muito importante aqui para vocês saberem calcular, tá? Quando a gente tem essa película de água, tá? E ela vai evaporando, quer dizer, então o que ela faz? Ela passa de líquido para vapor. E qual é, assim, no limite, quando ela evapora, ela já está na condição de vapor saturado. Então, por isso que aqui a condição de saturação, esse ρAS, é a densidade de vapor saturado, não é de líquido saturado, tá?
Tome cuidado com este pequeno detalhe. Depois, eu já até coloquei aqui a umidade relativa para vocês verem como que a gente vai fazer o cálculo. Tá? Bom, pede esses cálculos aí, só isso. Só vai ter a letra L, viu, pessoal? Ó, letra A, número de Reynolds. B, número de Schmidt. Letra C, o número de Sherwood médio. Tá vendo? Ó, aqui não é mais número de Prandtl e nem número de Nusselt. Tá? D, coeficiente de transferência de massa por convecção média em metros por segundo. E, a densidade da água na placa em quilo por metro cúbico. F, a densidade da água na corrente livre em quilo por metro cúbico. G, o fluxo de massa por convecção em quilo por metro quadrado por segundo. H, a taxa de transferência de massa por convecção em quilo por segundo. I, o fluxo molar por convecção em quilomol por metro quadrado por segundo. J, a taxa de transferência molar em quilomol por segundo. E K, a espessura da camada limite de velocidade de concentração em milímetro para x igual a L sobre 3, x igual a 2L sobre 3 e x igual a L. Aí eu pedi a espessura da camada limite, está aqui. Letra L, qual é a sua conclusão sobre o desenvolvimento das camadas limite de velocidade e concentração agora? Não estamos falando agora, estamos falando de velocidade e concentração. No outro a gente falou de velocidade e temperatura. Tá? Então essa é a diferença agora. Só que naquele anterior era só regime laminar, agora é só regime turbulento. Tá bom, pessoal? Então, ó, letra A, número de Reynolds. Número de Reynolds é o quê? Velocidade vezes L dividido por Ni. Substituindo os valores, o resultado dá 1.132.788. Ele é maior que 500 mil. Tinha que ser, né? Para poder ser turbulento. Tá? Senão ele não ia ser turbulento. Letra B, o número de Schmidt. Tá? O número de Prandtl foi dado. Tá? O número de Prandtl, aquele PR, ele é o Ni, essa variável aqui, dividido por alfa. O número de Schmidt é Ni dividido por DAB. Tá? Então, esses dois valores estão em metro quadrado por segundo, dá um resultado de 0,6112. Tá? Então, esse é o valor do número de Schmidt. Ok? Então, eu pus aqui para poder vocês saberem como é que calcula. Tá? Essa formulinha aqui, tá? Bem tranquilo. Letra C. O número de Sherwood médio, né? Para o caso do escoamento ele é totalmente turbulento, que tem uma perturbação no início, o número de Sherwood médio é o 0,074 vezes o número de Reynolds elevado a 4 kg, vezes o número de Schmidt elevado a 1/3. E se houvesse transferência de calor, se houvesse diferença de temperatura, aí seria, para calcular, aí seria o número de Nusselt no lugar do Sherwood, e no lugar do Schmidt seria o número de Prandtl. Tá? O resto fica tudo igual. Então, mas aqui estamos calculando transferência de massa. Tá? Então a gente vai substituir os valores, e o resultado dá 4.378. No Sherwood é esse. Tá bom? Letra D. Coeficiente de transferência de massa por convecção média em metros por segundo. Tá? Então, o número de Sherwood é igual a H/M, que é esse coeficiente de transferência de massa por convecção, vezes L dividido por DAB. Tá? Então, a gente substitui os valores, tá? O resultado vai dar um HM de 0,094857 metros por segundo. Tá? Então, ó, perceba, se fosse igual ao anterior, que era transferência de calor, aqui no lugar do Sherwood era o número de Nusselt, no lugar do HM seria o HC, e no lugar do DAB seria aquele casinho lá, que é a condutividade térmica do fluido. Tá? Então, mas é tudo análogo. Letra E. A densidade da água na placa em quilo por metro cúbico. Bom, a densidade da água na placa corresponde à condição de vapor saturado, que é um dado de entrada e vale ρS igual a 0,02556 kg por metro cúbico.
Tá? Agora, ó, letra F. Tá? A densidade da água na corrente livre em quilo por metro cúbico. Tá? Então, ó, no caso da densidade da água na corrente livre, da letra F, tá? Nós temos que a umidade relativa do ar é a pressão do vapor sobre a pressão de saturação, que é igual à densidade do ar na condição infinita, tá? Que é a do vapor, sobre a pressão de saturação, que é a densidade do ar da corrente livre, né? Seria da corrente livre, mas na condição de saturação, né? Na verdade, aqui é ρA de saturação só, tá? É a mesma coisa, tá? Na verdade, não tem esse infinito aqui não, escapou, isso aqui escapou. É ρA saturação, tá bom? Depois eu vou arrumar, eu vou deixar certinho aqui. E aí a gente substitui os valores, 0,3 é o ρA infinito, 0,0256, 0,02556. Então a densidade do ar na corrente livre, tá, vai dar 0,007668, tá bom? Então, com umidade relativa de 30%. Se a umidade relativa aqui fosse 0%, ou seja, o ar fosse seco, a densidade do ar não, né? Seria da água, né? Do vapor de água na corrente livre seria zero. Seria zero esse resultado aqui, tá? Então esse é o detalhe. Só outro detalhe, tá? Quando a gente usar as equações dos gases ideais, tá? Dá para substituir o PV pelo ρ aqui tranquilamente, tá? E aqui também, neste caso, a temperatura de saturação é a mesma temperatura da corrente livre. Se não é, dá uma diferença, tá? Então tem que calcular para um caso e para o outro, tá bom? Então nós temos aqui a densidade na corrente livre desse valor, beleza. Letra G, o fluxo de... um outro detalhe, tá? Quanto maior vai sendo a umidade relativa, tá? 0,4, 0,5, até chegar a 1, né? Se chegar a 1, a densidade da corrente livre vai ser a mesma densidade de saturação. E aí, esse fluxo de massa vai dar zero, porque essa diferença aqui dá zero, tá bom? Então, a letra G, o fluxo de massa por convecção em quilo por metro quadrado por segundo, tá? Então, o fluxo de massa é o H/m vezes a diferença de densidade. Então, nós temos aqui o HM, que já foi calculado, a diferença das densidades, tá? O resultado dá 0,001697 quilo por metro quadrado por segundo. E letra H, né? A taxa de transferência de massa por convecção em quilo por segundo, tá? Então, a taxa de transferência é o fluxo vezes a área, tá? Nós temos aqui a área, o resultado dá 0,004072 quilos por segundo, ok? Letra I, o fluxo molar por convecção em quilomol por metro quadrado por segundo, tá? O fluxo molar, tá? Ele é dado pelo fluxo máximo dividido pelo mol, tá? 0,001697 dividido por 18, que é o mol da água, tá? Não é o do ar. Tá? 9,428 vezes 10 a menos 5, né? Quilomol por metro quadrado por segundo. Letra J, tá? A taxa de transferência molar, tá? A taxa de transferência molar, tá? Pode ser calculada desse jeito, tá? O fluxo molar vezes a área, ou a taxa máxima, né? Dividido pelo mol, tá? Então, ó, qualquer um dos dois. Aqui a gente pegou o fluxo molar, multiplicou pela área e vai dar um resultado de 2,263 vezes 10 a menos 4 kmol por segundo. Bom, então aí está o detalhe da questão da transferência de massa, tá? Letra K. A espessura da camada limite de velocidade de concentração em milímetro para x igual a L sobre 3, 2L sobre 3 e x igual a L, né? Então,
é 0,4 metros, 0,8 e 1,2. Então, a gente calcula o número de Reynolds, tá? O delta sobre x é igual a 0,37 sobre Reynolds elevado a 0,2, tá? A espessura da camada limite para o caso de regime totalmente turbulento, tá? Então tem essas espessura em milímetro. E a espessura da camada limite de concentração é a espessura da camada limite dividido pelo número de Schmidt elevado a 1/3. Tá? Eu escrevi aqui térmico, mas é o de concentração. Tá? Então aqui dá 13,37, 23,28 e 21,47. Tá bom? Então aí nós temos esses resultados. E aí, ó, letra L. Qual é a sua conclusão sobre o desenvolvimento das camadas de camada limite de velocidade e concentração? Nesse caso, significa que a camada limite de concentração se desenvolve um pouco mais rapidamente que a camada limite de velocidade, quer dizer, não é no meio da placa, né? 1/3 da placa para x igual a 40, a camada limite de velocidade, aqui eu peguei o resultado anterior, tá? 1/3 vale 11,35 milímetros, enquanto a camada limite de concentração vale 13,37 milímetros, tá? Então tá errado aqui, tá? E aí significa que o perfil de concentração se desenvolve um pouco mais rapidamente que o perfil de velocidade, ok?